A carne, o peixe, os ovos, o pão, o leite, o azeite, os legumes, a fruta terão IVA zero com o governo do PS. Na lista de promessas eleitorais de Pedro Nuno Santos entrou uma lista de compras com IVA zero. O PS, incapacitado pela agenda de fazer uns Estados Gerais alargados, fechou a semana de aprovação das listas de candidatos a deputados com a apresentação do programa eleitoral. Pedro Nuno Santos recuperou propostas antigas sobre o gás de botija, assunto muito caro ao Partido Comunista, e sobre o IVA da eletricidade, uma bandeira do Bloco, por exemplo. E foi ao LIVRE inspirar-se para uma proposta destinada aos recém-nascidos, a pensar, claro, no voto dos seus pais. Com o pé de meia, o Estado vai atribuir 500 euros em certificados de aforro a cada criança nascida. A reação do Governo e do PSD, entidades que cada vez mais parecem uma e a mesma coisa, foi imediata. Luís Montenegro, por mero acaso, até estava na apresentação de uma candidata autárquica, mas foi como se estivesse na primeira fila a ouvir Pedro Nuno Santos a apresentar o seu programa. E estava precisamente à boa maneira de um ex-primeiro-ministro chamado José Sócrates a prometer tudo a toda a gente. Caso alguém não tivesse ouvido a comparação, na manhã de domingo, o ministro Castro Almeida, na sede do PSD, reforçou. O desespero apoderou-se do Partido Socialista. O PS resolveu prometer tudo a todos, sem fazer contas a nada. Se este programa alguma vez fosse aplicado, Portugal voltaria ao tempo do empobrecimento que terminou na bancarrota. Pedro Nuno Santos seria o novo José Sócrates. Se na semana passada havia quem fizesse comparações de Montenegro com Sócrates, agora é o PSD a atirar o ex-primeiro-ministro contra Pedro Nuno Santos. Na Ericeira, lá onde o mar é mais azul, alguém estará a rir-se. Olá, olá! Olá, eu estava a pensar que eu tenho um casamento na Ericeira este fim de semana. Olha! Estás a ver as felizes Ainda te coincidências? cruzas com alguém que tem estado na boca de toda a gente. Olha, não é melhor não ir correr. Portanto, é melhor mesmo. Cá estamos para a Comissão Política Regular, gravada à beira de começarmos a maratona de debates e depois de um fim de semana politicamente marcado pela apresentação do programa do PS. É disso que pretendemos falar, mas também de Fernando Medina, que recusou entrar nas listas de candidatos a deputados, e de Sérgio Sousa Pinto, que entrou no seu melhor lugar de sempre, mas preferiu sair. Para a conversa, temos os comissários residentes, David Diniz, aqui, Olá, olá. em estúdio, Ainda em Lisboa, passo de Arcos ao caso, ainda não na Ericeira. Vítor Matos, à distância, por causa da sua lesão, Da sua condição. da sua condição. Olá, Vítor. Olá, Political Junkies. E o João Pedro Henriques, assim uma espécie de comissário intermitente, jornalista do Expresso que acompanha a atividade do PS, entre outras coisas. Viva, entre outras coisas. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. João Pedro, Medina e Sousa Pinto fazem falta nas listas? Duvido. Ou há diferença entre ambos? Há diferença entre ambos. Quer dizer, primeiro, em relação a Fernando Medina, Pedro Nuno Santos arranjou uma maneira de ir almoçar com ele na quinta-feira passada. Nós publicamos, aliás, uma foto desse encontro no site do Expresso, está lá, e Fernando Medina ter-se-á comprometido com Pedro Nuno Santos a envolver-se na campanha eleitoral. E, portanto, podendo estar a guardar-se para uma oportunidade futura, veremos, se as coisas correrem mal a Pedro Nuno Santos, não fez nenhuma demarcação assim, demasiado radical, demasiado vocal e manteve as pontes, não é?
sendo que ele já tinha dado sinal de distanciamento quando apresentou uma declaração de voto na votação da moção de confiança, onde não censurou o PS por causa da Comissão Parlamentar de Inquérito, por exemplo. Quanto a Sérgio Sousa Pinto, ele teve esse zigue-zague, ou seja, aceitou integrar a lista e depois saiu. Há muito tempo que Sérgio Sousa Pinto tem rota de colisão com o seu próprio partido. Desde 2015, quando discordou frontalmente. Agarrem-se não colido, não é? Agarrem-se não colido. Exatamente. Isso. Quando discordou radicalmente da formação da geringonça e, portanto, dos acordos do PS com os partidos à sua esquerda, é uma saída agora, portanto, que soa natural, só foi confusa porque ele aceitou e depois desaceitou, não é? Mas, quer dizer, eu não sei se o PS perde alguma coisa. Primeiro, eu conheço pessoalmente Sérgio Sousa Pinto muito antes dele ser deputado e muito antes de eu próprio ser jornalista. Conhecemos há vários carnavais, não é? Quem lamentou publicamente a saída de Sérgio Sousa Pinto foram pessoas que nunca votaram em Sérgio Sousa Pinto, nem no PS, nem votariam agora. Ou seja... É o PS que a direita gosta? É o PS que a direita gosta. Só que quem lamentou a saída de Sérgio Sousa Pinto foram pessoas à direita do PS. Inclusivamente, uma coisa que me fez muita confusão, essa saída foi lamentada por uma deputada muito destacada do Chega, que é Rita Matias, que disse que o Parlamento perde uma voz importante, digamos assim. E disse isto numa rede social, no Twitter, minutos depois de ter feito um tweet a associar diretamente o aumento da zoofilia, para quem não sabe, é sexo com animais, ao aumento da imigração. E, portanto, o que para mim é um sintoma, quem faz considerações deste género, é um sintoma de uma profunda degradação moral, etc. Eu, na pele de Sérgio Sousa Pinto, não gostaria de ser elogiado por pessoas assim. E, portanto, se a saída dele só é elogiada por pessoas à direita do PS, provavelmente ele já não estava mesmo bem dentro do PS. Acho que ele geriu mal esse processo e, por outro lado, acho que faz sentido que uma pessoa como Sérgio Sousa Pinto tem 52 anos e 30 de atividade parlamentar, ou seja, é deputado desde os 22 anos e nunca fez mais nada na vida, agora possa pensar em fazer outras coisas, além de, eventualmente, se tornar em mais um comentador 100% profissional, como já existem tantos. E como ele em boa parte já é. Ele já é, mas agora terá a oportunidade para ser só isso. Não sei se vai querer ser só isso. Mas, enfim. Bem, deixa-me passar aqui ao David. David, como é que devemos interpretar a recusa de Fernando Medina de entrar nas listas do PS? É preparar-se para a sucessão ou, pelo contrário, como dizia Ana Gomes ainda este fim de semana, se fosse para se preparar para a sucessão, mais valia ficar no Parlamento? Depende. Na verdade, depende um bocadinho do que é que Fernando Medina espera que venha a acontecer a seguir e em que cenário é que gostaria de ficar, mesmo que fosse líder do Partido Socialista, por exemplo. Há líderes que se afirmam de uma maneira diferente, não estando no Parlamento, no dia-a-dia, no confronto direto necessariamente com o Primeiro-Ministro. Há quem entenda que isso não é necessariamente muito favorável. E há trabalho para fazer nos partidos fora dele. Não é só pela saída de Fernando Medina das listas, que, enfim, um evento raro, ele tem estado sucessivamente nas listas do PS desde os tempos de José Sócrates. Quando esteve na Câmara. Certo, claro, e com justificação. Mas ele não pode ser lido sozinho, ou seja, tem que ser lido com a declaração de voto que faz na votação decisiva, que leva o país para eleições, que é feita de surpresa, sem avisar ninguém, levantando-se, portanto sendo visível na fotografia, e eu acho que é preciso conjugar as duas. Eu admito que o Fernando Medina esteja a pensar que o PS pode estar, digamos assim, mais disponível para ele no pós-legislativo se as coisas correrem mal,
pelo que ele próprio disse na SIC Notícias na última sexta-feira, salvo erro, ele entende que elas podem correr mal. Porque alguém do Partido Socialista que nesta fase do campeonato diz, e ele disse-o de uma maneira tranquila, e, portanto sem querer marcar uma grande desavença com Pedro Nuno, mas disse-o de forma muito transparente. Neste momento ele não sabe o que é que passa pela cabeça dos portugueses e que não faz ideia o que esperar das eleições, o que é a mesma coisa que dizer que o PS pode ganhar, pode perder. Não é propriamente uma coisa motivadora. Ele conquistou a liberdade para dizer isso, não é? Certo, mas sim, e tem estatuto para isso, e em honra dele, eu acho que ele conseguiu fazê-lo de uma maneira bastante elegante. E isso conta. No futuro também conta. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida em relação ao Fernando Medina. Ele teve durante não sei quanto tempo como suspeito de uma operação qualquer criminal, que eu já nem me recordo o nome, foi na Influencer. Foi na Tutti Frutti. E deixou, e a certa altura ficou claro que nunca foi suspeito nem nada, não é arguido, não é coisa nenhuma. Quando saiu a acusação agora. Quando saiu a acusação. E nesse contexto admito que ele discorde da forma como Pedro Nuno Santos carregou nas tintas em relação ao Luís Montenegro e o tipo de acusações que Pedro Nuno Santos faz a Luís Montenegro, e portanto ele não quer colaborar num processo de um género de que ele próprio foi vítima quando esteve na operação, não estando, não é? Na operação de bom acrescento, acredito que sim, por outras coisas que ele disse logo a seguir. Portanto, também se demarca desse tipo de registro. Sim. Vítor, como é que vês estes dois socialistas que não vão fazer parte das listas e que diferenças vês entre eles? Tenho pena porque num Parlamento que é cada vez mais pobre fica ainda mais pobre. Sendo que, deixem-me lembrar aqui uma coisa, Fernando Medina, e ainda num perfil que fizemos sobre ele nos 50 anos do Expresso, assume facilmente que não gosta de ser deputado. Sim, ele é um executivo e prefere estar num órgão executivo a fazer coisas do que no Parlamento. É engraçado porque António Costa também era assim e também nunca o escondeu. Em todo caso, eu acho que fica mais pobre na mesma, que ele gosta ou não gosta. O Parlamento fica mais pobre e o PS fica mais pobre. Agora, eu acho que ele, de facto, a leitura que se faz disto é que sai para depois, quando for o momento, afastar-se e aparecer eventualmente como uma possibilidade de sucessão ao atual líder, se as coisas correrem mal como ele acha que eventualmente vão correr, e fazer isso de fora e sentar amarrado a não digo fidelidades, mas esta coisa de estar nas listas como se fosse uma forma de apoio ao líder. Deixa só fazer aqui uma ressalva em relação ao que os meus amigos disseram antes, é que o PS tinha uma coisa muito diferente salvo algumas exceções, muito diferente do PSD. O PS manteve sempre dentro, no grupo parlamentar, as vozes, não só as vozes críticas, como as vozes muitíssimo críticas, como os candidatos, rivais candidatos a líder, como grupos absolutamente e quase autónomos até do ponto de vista ideológico. Direito de tendência. E não é só isso, o Manuel Alegre conseguiu continuar a ser deputado sendo candidato presidencial contra o candidato do PS, que era Mário Soares. Sim, bem lembrado, não me lembrava dessa. Lembrava-me, por exemplo, acho que um caso comparável ao de, mas os feitios são completamente diferentes, um caso comparável ao de Medina é o de António José Seguro, que fez o socratismo todo sentado na quinta fila do Parlamento. Fazendo uma reforma do Parlamento? Fazendo uma reforma de Parlamento para obrigar o José Sócrates a ir lá de 15 em 15 dias, ou não sei se os meus amigos se lembram, evidentemente a preparar à espera que aquilo caísse com estrondo e que da pior maneira, por razões que ele eventualmente não era capaz de adivinhar. Pensava que ia ser por causa dos casos e acabou por ser por causa aliás, se bem me lembro, a ideia que eu tenho é que Seguro achava que Sócrates ia cair por causa dos casos que aconteceram antes do fim da primeira legislatura, como aconteceu com Montenegro agora, e aquilo acabou por ser aquilo que... Mas voltando a estes casos. Mas voltando ao assunto.
voltando ao assunto, e voltando, portanto, eu acho que Medina está-se a preparar para o futuro, evidentemente, tem todo o direito. Acho que a comparação entre o caso Tutti Frutti, que é um caso judicial, e o caso Spinum Viva e as coisas à volta de Luís Montenegro não são propriamente questões judiciais, por enquanto, são questões éticas da seriedade do Primeiro-Ministro e da idoneidade, não é bem a mesma coisa. Mas quanto ao caso do Sérgio Sousa Pinto, é pena porque o PS teve, isto mostra um bocado, embora eu acho que o Pedro Nuno Santos não é tão à esquerda como ele às vezes, ele próprio fez tentar saber a certa altura, o PS está mais à esquerda, porque o PS conviveu com grupos como, por exemplo, os católicos no tempo de Guterres, com o João Pedro, sabes dizer isso melhor que eu, com o Rosário Carneiro e outros, e até o grupo de Jaime Gama, quer dizer, os gamistas, Jaime Gama, Luís Amado, José Lelo, Miranda Calha, eram tudo pessoas que não só eram muito à direita dentro do PS, como até tinham simpatismo muito por parte do CDS, pessoas do CDS que simpatizavam especialmente com este grupo e não tanto o PSD. Mas isto quer dizer que o PS está a perder a diversidade que teve durante muitos anos e uma capacidade de ir a outras zonas da sociedade portuguesa, e talvez isso explique o insucesso de Pedro Nuno Santos, porque numa altura de grande polarização, como nós estamos a viver, não conseguir ter gente que se sinta confortável eu não sei. Pois, mas acham mesmo que Sousa Pinto faz o PS perder votos ou ganhar votos? Eu acho que esse não pode ser o problema. Ou seja, se esse for o problema, há 30 anos faria perder. Há 30 anos a saída dele faria perder. Sim, hoje não sei. Mas é assim, o trabalho, vamos lá ver, o trabalho parlamentar de Sérgio Sousa Pinto em si mesmo é incipiente. Ele não tem... Exceto há 30 anos. Ele tem a presidência de uma comissão parlamentar. Comissão de Negócios Estrangeiros? Onde coordena os trabalhos e portanto, isso é formalmente uma coisa importante, mas do ponto de vista de participação em debate ou em discussão interna dentro do grupo parlamentar do PS, o que se saiba é curta, para não dizer desaparecida. A sua existência política nos últimos tempos deriva mais do comentário do que na comunicação social, e desde logo nas páginas do Expresso, mas também na televisão mais recentemente. Na CNN. E a falta que pode fazer é, partindo do pressuposto que ele é um participante ativo nas discussões internas. E lá está, eu neste momento não tenho muita certeza que isso aconteça. Se acontecer, é uma perda no sentido da diversidade, aí o Vítor terá razão. Se não acontecer, não faz falta nenhuma. Fernandina é uma coisa diferente, muito diferente. Aliás, deixa-me só fazer um parênteses porque eu achei imensa graça. O Sérgio Sousa Pinto, às tantas, eu estive a ouvir o comentário dele na sexta-feira à noite, na CNN, onde se justificou a sua opção e percebe-se que ele está a tentar justificar o injustificável, que aceitou, mas depois não aceitou. Tem a ver com o que se passa no PS, mas não tem a ver com o que se passa no PS. Tem a ver com os listas, mas não tem a ver com os listas. Sim, não, é uma atrapalhada. E às tantas sugere que faz muita falta, por exemplo, ter o Álvaro Beleza nas listas. O Álvaro Beleza, que nas últimas eleições se pôs fora no último minuto, não quis. Eu aceitou, depois como estava a ser criticado por ter aceitado ir por Vila Real, recusou. Ou seja, não faz Sérgio Sousa Pinto achou... Desta vez não foi sequer convidado. Ninguém o convidou. O Sérgio achará, como toda a gente achará, que o PS, como os grandes partidos, está a perder qualidades no sentido de capacidade de discussão, etc. O que eu acho, o que me parece à distância, espero não estar a ser injusto, é que o próprio Sérgio se demitiu dessa função há algum tempo dentro do próprio PS, portanto é só uma conformidade. O Fernandino é uma coisa diferente. Eu acho que é evidentemente diferente em tudo, desde logo, porque é um potencial candidato a líder, sim, ainda que a sua eficácia no aparelho do PS esteja por medir. É uma pessoa que construiu o currículo. E portanto, de eventuais candidatos, fica José Luís Carneiro. No Parlamento, mas eu acho que a integração do José Luís Carneiro foi não só importante para a liderança do Pedro Nuno Santos, como para o próprio José Luís Carneiro, que fez fim-capé, que queria ir pelo seu círculo eleitoral. Foi-lhe entregue esse círculo eleitoral, a ele e mais alguns candidatos a deputados. Eu acho que essa parte, quer dizer, o Pedro Nuno acaba por estancar mais ou menos esta conversa quando a ala mais centrista do que é possível entrever como centrista no PS hoje, que é diferente do gamismo,
continua por ali, quer dizer, Mariana Vieira da Silva não é propriamente uma esquerdista, José Luís Carneiro também não, e há mais algumas pessoas ali que não. Então vamos lá às ideias para lá das pessoas. O PS apresentou este sábado o seu programa eleitoral e vou continuar por ti, David, que estiveste a trabalhar. O que é que te fez soar mais campainhas nesse programa eleitoral? Pensava agora que ias dizer que é que te fez soar mais no sentido de transpirar. Não, soar de 236 fazer páginas som. fazem soar. 236? 36. Eu orgulho de participar num podcast em que todas as pessoas leram essas 236 páginas. Há pelo menos uma pessoa que leu e que nos vai dizer... aqui. Eu li. Eu acho que há ali. Vitor Matos, também leste aí, não foi? Não li todas, mas li muitas. Boa! Então, my 5 cents. O que me preocupa, se quiseres, o que me fez soar mais, no sentido de transpirar mesmo, foi o facto de olhar para o programa do Partido Socialista e antever que vai ser igual na AD e que vamos ter programas eleitorais iguais aos de sempre, com centenas de páginas, milhares de propostas, em tudo e mais, sem cuidar de tornar aquilo compaginável com a realidade mutável que nós temos hoje. Prometer tudo a todos, como depois criticou a AD. Não é só isso, não é só quantitativo. O mundo em que nós estamos a entrar é objetivamente um mundo muito diferente daquele que existia há 3 semanas. A guerra comercial não é uma coisinha, é uma revolução económica. É mesmo uma revolução económica e pior, acrescida de um grau de incerteza absolutamente das revoluções, é da natureza das revoluções. Não, certo, mas há revoluções que tu sabes qual é o caminho. Tu aqui não sabes se ela anda para trás e para a frente. Aqui é uma coisa de uma cabeça um bocadinho diferente, não é? De Donald Trump. E isto coincide com uma revolução tecnológica suportada na inteligência artificial que mudará em muito pouco tempo todo o nosso modo de vida e de trabalhar. O mundo de trabalho, sim. Também o desafio existencial das alterações climáticas. E eu vejo muito pouco disso ali, para não dizer nada. Bem, então da primeira parte vejo uma linha a dizer, nós não temos aqui as consequências positivas, leia-se, das nossas políticas, porque como isto está muito mutável por causa da coisa das tarifas, achamos que é melhor não pôr aqui as coisas, os impactos positivos, que assim dá margem. E eu fiquei a olhar para aquilo e pensar... É marxismo versão grosso, não é? Defendo isto, mas se me provarem o contrário, na também verdade, defendo o contrário. Acho que é um bocadinho pior, no sentido de pior, não vou dizer pior, acho que é um bocadinho diferente, no sentido de que há mesmo uma espécie de... Vamos fazer isto como antes, aliás. O programa do PS, o que carrega de pior é aquilo que a AD fez, por isso é que teve graça à crítica do Luís Montenegro e do Manuel Castro Almeida, etc. Isto parece o Sócrates. E eu olhei para aquilo e pensei, mas isto é mais ou menos o que vocês tiveram a fazer no último ano. É a mesma coisa que é. Sim, mas impostos, rever carreiras, mais apoios sociais, mais pensões, mais. Não há quase nada sobre racionalização de nada. Portanto, é um programa igualzinho aos outros. Bom no que os outros tinham de bom, que é tecnicamente o PS tem muita preparação, porque teve 8 anos no governo, portanto sabe do que está a falar quando vai ponto a ponto, mas no que é mais estrutural, eu temo que seja mais um daqueles programas para, enfim, afixar ou guardar numa gaveta. Vítor, tu no Expresso Curto desta segunda-feira lembras um bocadinho as eleições de 2022, quando não se falava da guerra e a guerra estava quase a começar, e dizes esperar que desta vez os assuntos da realidade internacional não passem ao lado. Tens essa esperança olhando para os programas? Ou é uma esperança um bocadinho de desejo vago, sabendo já que não a vais ver cumprida? Não, por acaso desta vez até acho que, apesar de ter escrito isso, acho que esta vez é absolutamente obrigatório, porque, e também de 2009, eu lembrei de 2022, a propósito da guerra? Da guerra e da inflação, da guerra e já de inflação, que já percebeu-se o que é que ia ser, e devo dizer que o Rui Rio e o António Costa, ou melhor, o António Costa e o Rui Rio combinaram a não falar da guerra da Ucrânia,
E porque, enfim, o argumentário que defendiam os dois a mesma coisa, não era preciso estar a discutir uma coisa que defendiam a mesma coisa, sabendo nós que aquilo ia ter um impacto imenso em tudo como veio a ter, e depois a inflação, que não interessava de facto a ninguém falar de inflação. No PCP falou de inflação, ou pouco falou de inflação. E então... E falas de 2009, e mais uma vez Sócrates. Em 2009, as eleições de setembro de 2009, foi uma eleição com o Manuel Ferreira Leite a clamar, dizer cuidado com a dívida, porque isto está a arrebentar. Estávamos em plena início da crise financeira, da crise de dívidas soberanas, e é curioso que o José Sócrates, hoje no artigo que escreve na CNN, diz que isso lembra isso, mas ele não discutiu isso na campanha. Ele basicamente, quando o Manuel Ferreira Leite falava falava da dívida e cuidado, isto deve ter cuidado com as despesas e cuidado não sei o quê, ele respondia, a resposta formatada dele é: estamos a reverter o balanço energético, a passar dos combustíveis fósseis para as renováveis, sendo que assim mudava a coisa das... Mas é exatamente isso. Mas o que é engraçado, Vítor, se me permites que te interrompa só um segundo, é que o que nós podemos esperar do programa da AD que vai ser apresentado no final desta semana é exatamente a mesma coisa. Só que muda a política, não é? Quer dizer, em vez de ser o IVA é o IRC. Ok? Sim, mas eu acho que eu concordo com muita coisa que tu dizes, menos numa coisa. O PS, de facto, eu acho que o programa deles é muito otimista. É um programa de curto prazo, não tem nenhuma ideia transformadora para o país, não tem nenhum rumo para o país, é um programa de curto prazo, dá tudo a toda a gente, como o PSD disse, tal e qual como o PSD fez há um ano e tal e qual como o governo fez no primeiro ano, exatamente para se preparar para estas eleições, se calhar também explica, de certa forma, a liderança nas sondagens. Mas o PS tem o cuidado, e eu gostava depois de ver com o governo, espero que o governo tenha dados ainda mais finos, portanto é de esperar que a AD faça isso. Eles têm um quadro macroeconómico que me parece muito otimista, para o que aí vem, mas em todo caso fazem ressalva. Diz que, atenção, que este é um quadro de elevada certeza, com impacto nas contas públicas e nas medidas orçamentais, e as medidas a adotar devem ser moduladas de forma a estimar os seus impactos permanentes, podem ser dificilmente reversíveis. Mas, Vítor, eu percebo. Sério, mas isso não desculpa nada, não é? Ou seja, uma pessoa faz um programa de 230 e tal páginas e depois mete lá um parágrafo e diz assim: olha, bem, isto que nós temos aqui se calhar não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer. Mas então se calhar vamos fazer tudo ao contrário, não? Eu estava a elencar os fatores e, por exemplo, o que está a acontecer na defesa, que vai acontecer inevitavelmente, aliás o roadmap está a ser desenhado para... Tem que se discutir isso também tem que se discutir. Mas onde é que aquilo está ali? Não há prática, há umas linhas assim muito gerais, não é? Eles têm o programa de defesa, é a última coisa a fechar. Eu vi, é mesmo a fechar, sim. E depois têm um parágrafozinho que é uma coisa que eu acho que é de uma forma preocupante, porque isto significa que não é nada. Basicamente, eles dizem que este quadro macroeconómico não reflete o aumento previsível das despesas em defesa, nem os seus potenciais impactos. Então não serve para nada. Porquê? Porque Portugal deve assumir essas despesas no quadro das alianças internacionais, que têm regras próprias na União Europeia. Sim, sem ir à dívida e sem ir aos déficits. Não são bem conhecidas. Eles querem fazer todo, basicamente, dizer o mesmo. Como o João Pedro está a dizer, que o Luís Montenegro disse no último debate parlamentar, que não quer ir a déficit, que isto se consegue fazer lá com os empréstimos e com não sei o quê, só que esquecendo-se que isto vai duplicar, se Portugal, em princípio, fará entrar com todos os seus aliados, e portanto eu acho que esta parte pode ser uma falácia e tentar enganar as pessoas, a não ser que Portugal vai enganar os aliados. Ou enganam uns ou enganam outros. Também já não era a primeira vez. Nem a primeira, nem a segunda década. E a posição de António Costa é espetacular. Quando andou a ganhar os aliados para o Primeiro-Ministro, agora está lá do outro lado a dizer que é preciso gastar em defesa aquilo que ele não fez. Também é bom. Mas isso passando à frente. Basicamente, na Cimeira de junho, as despesas na NATO vão passar para um nível de 3% ou 3,5%, com um prazo bastante curto. E na União Europeia, para entrar nestes programas, é até 2030. Portugal quer chegar aos 2% em 2029, mas para chegar aos 3%, porque a meta em Portugal daria 3% com aquilo que a União Europeia quer, é 2030. Portanto, das duas uma, ou estão dispostos para chegar a 3% em 2030,
como os aliados, ou então, e se tiverem, vão enganar os portugueses com estes programas eleitorais, ou então vão enganar os aliados porque não querem passar dos 2%. E pronto, alguém há de vir tomar conta ali dos Açores quando perceberem que a gente não consegue dar conta do recado. Quando se lembrarem que temos os Açores. João Pedro. Eu sinto orgulho dos meus colegas porque conseguiram ler 236 páginas em 2 dias. Mas em 2 dias, em 2 horas. Tive em 2 horas? Caramba! Isto, foi como a Marcelo. Que equipa. Não acreditas que o Marcelo ia de obras de 200 e tal páginas? Isto é o Dream Team. Estás a ver que as pessoas com os pés partidos... Qual Marcelo? Tens pouco que fazer, não é, Vitor? Isto deixa o professor Marcelo em tempos na televisão a um canto. Vocês lembram-se da velocidade? Olha, deixem-me interromper a vossa conversa. João Pedro, estavas à espera desta recuperação de José Sócrates para uma campanha eleitoral? Ora atirado para um lado, ora atirado para o outro. Eu gosto da ideia de atirar pessoas de um lado para o outro. Acho que no outro dia fiz um título qualquer que dizia que alguém tinha atirado alguém contra alguém, já não me lembro quem era. Acho que era o Sócrates. E, portanto, Sócrates existe na vida política para isso, para ser atirado de um lado para o outro. Mas eu achei imensa graça. Vocês leram o artigo dele na CNN? Não. É muito divertido. Eu li 230 páginas do programa do PS, podia ter lido aqueles 4 parágrafos. Agora, que eles em relação ao programa do PS, a parte que eu para já, deixa-me confessar um orgulho pessoal. Eu, no último Congresso de Jornalistas, defendi uma lei de mecenato cívico que daria benefícios fiscais a quem pusesse dinheiro nos órgãos de comunicação social, e essa ideia está no programa do PS. Não sei onde é que eles a foram buscar, mas parece-me uma boa ideia. Pois, qualquer dia vão-te buscar o Ministro da Cultura e outra Social. Em relação, eu não analisei de facto com profundidade o programa do PS, receio que aquelas coisas de IVA zero, propostas de IVA zero num cabaz básico de alimentação, é tudo muito bonito, mas depois quem vende não repercute o IVA zero nos preços, como aliás já vimos em relação a outras diminuições. Mas o problema é o IVA zero. Diminuições de IVA que aconteceram. Na restauração isso aconteceu. Houve um caso muito quase anedótico, foi o IVA dos ginásios, uma medida do engenheiro José Sócrates, que também não teve nenhum efeito no custo ao consumidor, não é? No preço que as pessoas pagam. E, portanto, a questão do IVA zero, além de potencialmente diminuir a receita fiscal, não sei se tem efeito algum no que os portugueses pagam por esse cabaz alimentar. Portanto, enfim, a ver, vamos. Sendo que registro o facto de o programa ter sido feito com uma ressalva no fim a dizer... Se esta guerra comercial continuar, então isto vira tudo ao contrário. Portanto, Posso só dizer uma coisa sobre o IVA zero, é muito rápido. O IVA zero foi introduzido em Portugal contra coração por António Costa, ao fim de 4 ou 5 ou 6 meses a estudar a medida. Aliás, o António Costa Silva, ex-ministro da Economia, explica isso, conta isso, os bastidores disso no livro que publicou sobre os 10 anos de governação. Mas quando foi aplicado, foi numa conjuntura muito particular. Nós estávamos com 7, 8% de inflação. Exatamente. Aquilo é um extintor. Não pode ser uma coisa permanente. Quer dizer, comida sem IVA ou sem impostos é como se não tivesse custos de produção. Eles têm custos de produção. Portanto, as coisas, desequilibrar o mercado daquela maneira tem um preço. E dizer, não me custa... Imagina, se o PS dissesse assim... nós achamos que é importante durante os próximos meses, durante o próximo ano, o que for, para aplacar o que vem aí de, imagina, guerra tarifária, impactos que isto pode ter. É possível, não é certo, mas é possível que venha trazer novo impulso à inflação. Veremos se o BCE depois não faz contravapor, mas que haja de vez em quando uma justificação para fazer aquilo. A medida acabou por ser bem sucedida, mesmo no controle de preços e refletir no consumidor. Era isso, estava maluca. E dizer hoje, não, agora é assim, e vai haver um cabaz com IVA zero para sempre, é um bocadinho, tipo, exatamente o que é que justifica isso, para além de o PS querer o voto dos consumidores? Pois, não sei. Olha, e como é que veem o recurso a ideias que estão mais conotadas com outros partidos, como o caso do pé de meia para os recém-nascidos, que é uma ideia do livro. Não me deixas comentar a arma de arremesso? Sim, comenta, por favor. Pronto, vai lá a arma de arremesso. Chuta.
Com o pé que tens, com o pé que tens mais ao mal. Com o pé de arremesso. Com o pé que tens mais ao mal. Isto do PSD ir buscar o engenheiro Sócrates para tirar ao PS parece-me uma coisa de malucos, para fazer as críticas de que o PSD foi alvo há um ano. Pronto. Mas eu acho muito interessante este artigo do engenheiro Sócrates na CNN, até porque ele diz lá uma série de coisas, uma delas pelo menos é mentira. Quando ele diz que foi no governo dele que surgiram as primeiras lojas do Cidadão, é completamente mentira. A primeira loja do Cidadão foi inaugurada por António Guterres em 28 de abril de 1999. Mas era um governo de que Sócrates fazia parte. Pois, ele fazia parte, mas não foi o governo dele, foi o governo do outro. É como se fosse. Essa é uma meia mentira, agora, meia verdade. Agora, deixa-me dizer uma coisa, fazer justiça aqui ao engenheiro José Sócrates numa coisa. Alguém que lhe faça justiça. Anda há 10 anos a pedir isso. Eu acho que vou concordar com isto que o Vítor vai dizer. Diz lá, Vítor. Então, obrigado, David. E podíamos ficar por aqui. Não, é preciso que tu digas aquilo com que ele vai concordar. É que, apesar de um certo exagero aqui no artigo dele, como todos os políticos, ele foi o último primeiro-ministro que apresentou um programa com um rumo para o país e com coisas que fizeram a diferença. Depois a maneira como ele aplicou as coisas, como ele fez, é outra conversa. Mas aquela ideia do plano tecnológico, como ele tentou implementar as coisas e coisas que ele tentou fazer. Saudades de Magalhães. Foi a primeira vez, foi o último primeiro-ministro, depois de Cavaco e depois de António Guterres, que tinha uma visão, verdadeiramente uma visão. É com isto que tu concordas, David? É sim, ele teve, é verdade, e aqueles primeiros anos, já Sócrates podia ter sido um bom primeiro-ministro se não vivesse numa realidade paralela. Se não fosse José Sócrates. Deu-lhe para o mal. Se não fosse isso. E porque do ponto de vista de capacidade de criar um imaginário de futuro na população, isso ele conseguiu. Não há nenhum... Quer dizer, obviamente uma parte da população, muitos nunca se deixaram iludir, mas olha, só para referência, até Cavaco Silva, até ao terceiro ano de governação de José Sócrates, achava que ele era perfeito, que era ótimo. Já Cavaco Silva achava que era necessária uma maioria absoluta e tinha. E depois elogiou-lhe o ímpeto reformista. Sim. Foi até a houve durante muitos anos. Agora, aquilo chegando ao último parágrafo que José Sócrates escreve na CNN esta semana, até ao quarto parágrafo aquilo corre bem. Mais loja de cidadão, menos loja de cidadão. Porque desenham, olha, já que estão a falar de promessas, tipo, tomem lá o que é que eu prometi e o que é que eu consegui aplicar, certo? Depois o último parágrafo tem um pequeno problema, que é outra vez Sócrates na realidade paralela. A culpa de tudo não foi nada, o que aconteceu foi, isto só aconteceu tudo porque me chamaram com o PEC 4, quer dizer, vá lá, já passaram uns anos. Bem, deixem-me lá voltar a outra coisa que eu queria aqui referir brevemente, que é Pedro Nuno Santos ir buscar ideias que têm sido defendidas por outros partidos de esquerda. O pé de meia para as crianças recém-nascidas, a botija de gás de Paulo Raimundo. Eu lembro-me eu acho que... Quer dizer, posso estar enganado. José Sócrates outra vez? Posso enganar. Eu acho que a certa altura José Sócrates prometeu uns 200 euros aos casais que tivessem filhos por filho. Foi o e depois aquilo rebentou tudo porque veio a Troika e porque o país faliu, etc, etc. Eu lembro-me, aliás, do Ricardo Araújo Pereira a queixar-se que 200 euros, caramba, 200 euros gastou ele em almoços com a namorada antes de casar com ela. E, portanto, aquilo não pagava nada, não é? Mas, ou seja, o LIVRE diz que o PS lhe está a roubar, mas o PS também pode ter dito que o LIVRE já lhe roubou a eles e, portanto... As ideias não têm dono. Não é só isso, a transumância, digamos assim, de ideias e de bandeiras. Já há uns tempos assinámos uma prosa no Expresso sobre isso. Resulta de uma política que é feita sobretudo a pensar nas sondagens. E, portanto, qualquer bandeira que soe como popular nas sondagens é logo abocanhada por toda a gente, independentemente de ser de esquerda ou de direita ou de centro. Essa modo de fazer política que se liberta de cartilhas ideológicas e que passa a ser assente sobretudo numa navegação à vista assente em sondagens, portanto é assente
na avaliação do que é popular e do que não é popular, leva a que uma causa possa ser adotada por vários partidos. A promessa de Sócrates era em 2009 e era oferecer 200 euros por cada criança que nasce em Portugal, que deviam ficar no banco até o jovem ter pelo menos 18 anos. Exatamente, e lembro-me do Ricardo Araújo Pereira. O Google ajuda. Isso prova que o Google, ao contrário do que se diz, não tem memória curta. Ou seja, o LIVRE também, com todo devido respeito, já agora que vá... Eu não estou a ver o Rui Tavares a assumir que a fonte original foi o Sócrates. Não, mas a Dilma, entretanto, tinha uma medida, foi mesmo aplicada no Brasil. Isso foi a Dilma. Chamava-se pé de meia. Sim, se foi a Dilma, o Dr. Francisco Louçã, que andou a ajudar a formulação dos programas económicos do PT no Brasil, vai dizer que afinal a ideia foi dele. E portanto, tu sabes lá onde é que isto acaba, não é? Onde é que começa? Olha, só aqui para terminarmos esta parte da nossa conversa sobre programas e sobre combate à volta dos programas, ouvir um ministro acenar com bancarrota num momento de superávit tem algum efeito, na vossa opinião? Acho que não, porque é desproporcionado, no sentido, não é desproporcionado, ou seja, como é que eu digo isto tornando a mensagem coerente? Nós estamos perante uma absoluta incerteza económica. Fazemos a menor ideia, não deixou de ser improvável sequer um cenário de recessão no mundo ocidental, por assim dizer. Portanto, as consequências disso são, por sua vez, também totalmente imprevisíveis. Agora, aquilo que eu digo, para manter a coerência, é se um ministro ou o primeiro-ministro acham que o programa do PS pode provocar um problema grave do ponto de vista de equilíbrios orçamentais, veremos o que é que diz o próprio programa da AD que vai ser apresentado esta semana. E cá estaremos para depois comentar também o programa da AD e para comentar os debates que entretanto vão começar e já terão começado quando esta comissão política chegar até aos nossos ouvintes. Já estou cansado por antecipação em relação aos debates. Posso dizer só uma coisa? Podes, claro. Uma. A AD já deu muita coisa e ainda dá mais. Pronto. Agora, esta discussão é um bocado estúpida porque se repete, é o cãozinho a andar atrás da cauda, mas repete-se e vai mudando. Ou o ratinho na roda. Sim, porque quer dizer, era aquilo que se dizia, a campanha do medo entre Passos Coelho e António Costa, que era nessa fase ainda era quem tinha mais medo, era se tinha mais medo da austeridade do Passos ou se tinha mais medo do risco de deixar o PS levar o país outra vez à bancarrota. E depois o Costa consegue fazer a quadratura do círculo fazendo políticas contra os seus próprios aliados, conseguindo finalmente ter um superávit. E depois vemos o PSD conseguir fazer a quadratura do círculo com aquelas políticas todas que se dizia que isto ia ser, que iria-se embora o excedente todo, e lá está, ainda há um excedente. Portanto, quer dizer, isso agora é o PSD a dizer do PS o que o PSD fez e portanto andamos nisto, quer dizer, deixa-me só dizer nível de seriedade na análise das coisas. Sim, mas Vítor, nós todos já andamos cá há algum tempo, não há nenhuma campanha eleitoral que o discurso do medo não faça parte. É sempre, aliás, o argumento principal. O próprio Pedro Nuno, porque é mobilizador, porque tira votos ou ganha votos. Chama-se a amígdala, nosso cérebro primitivo, pá, e é onde as coisas têm mais efeito. Ora, mas o próprio Pedro Nuno já fez o discurso do medo em relação à segurança social, com o discurso a dizer que a AD vai dar cabo da sustentabilidade da segurança social. Sim, e portanto, ele basicamente é dizer: votem nós, senão os velhinhos ficam sem reformas. Vamos lá então às vossas amígdalas cerebrais. E, senhor deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. O que é que não te sai da cabeça, David Inês? Bom, ainda há pouco falávamos disto. Donald Trump iniciou uma revolução económica. O que não me sai da cabeça é uma frase, para não vos demorar muito, uma frase de um artigo na Bloomberg, uma agência financeira que temos que voltar depois de termos estado com a Bloomberg aberta durante anos de crise financeira. Lá teremos de voltar ao terminal, que diz o seguinte: a história indica que um período de incerteza alimenta o outro. Os direitos aduaneiros Smoot-Hawley, de 1930,
parênteses, exatamente a lei ou a ordem de um presidente americano, portanto 1930, que impôs tarifas elevadíssimas a todos os países que exportavam para os Estados Unidos, esses direitos aduaneiros contribuíram para prolongar e aprofundar a Grande Depressão e levaram ao colapso do comércio mundial, que afetou as exportações alemãs. Isso, por sua vez, contribuiu para a recessão que ajudou Adolf Hitler a recuperar de um falso arranque na política alemã, como documenta William Scheiner em The Rise and Fall of the Third Reich. Fecha a citação. Isto é muito assustador. Ascensão e queda do Terceiro Reich. Isto é mesmo muito assustador. Eu era tido como um exagerado aqui há uns anos quando dizia que este período na nossa história tem muitos ecos dos anos 30? Do que se passou há 100 anos, ou há cerca de 100 anos. Os fascismos italianos chegaram ao poder há 100 anos, precisamente, e portanto, mas é com muita alegria que vejo que a situação política internacional e económica finalmente muita alegria, João Pedro. Porque eu gosto sempre de ter razão e, portanto, se o mundo arder e eu tiver razão, se calhar não me importo. Então, o que é que não te sai da cabeça? É a tua razão? Exatamente. Não, obviamente que esta parte do meu discurso de Nero é inspirado no inclino da Casa Branca e, portanto, mas é inspirado com ironia, não é para levar a sério. O que não me sai da cabeça é uma velha causa minha, que tem a ver com os números da violência sexual contra as mulheres e da violência doméstica, e a ver com os números do RASI, Relatório Anual de Segurança Interna 2024, que saiu há pouco tempo. Mais uma vez, há um problema que é o seguinte: o número de mulheres que morre assassinada não diminui. E, portanto, as leis mudam, as leis melhoram, há mais mulheres na justiça, o lugar de ministra da Justiça no governo tornou-se um lugar feminino, há não sei quantos anos que é só uma mulher que ocupa aquilo. Já tivemos 2 procuradoras, temos uma maioria de juízas na magistratura judicial, teve uma maioria de procuradoras no Ministério Público e os números não baixam. E não estou a falar dos números que dependem de queixa, estou a falar dos números de homicídios. Em 2024 o número foi superior a 2023. Como é que entra o Estado? O Estado entra porque o machismo na justiça arranjou uma nova forma de atuar. Em vez de ter aquelas sentenças cavernícolas de que nos lembramos em tempos, da cotada do macho ibérico, a culpa é da mulher porque se pôs a jeito, etc, etc, temos o não uso de mecanismos punitivos que estão previstos na lei e o abuso de mecanismos de suspensão de pena. Uso e abuso. Portanto, o Portugal tem um problema grave de baixa taxa de condenação na violência sexual. Baixa taxa de condenação na violência sexual. O RASI alimenta manipulações porque estabelece o número de uma coisa chamada suspensão provisória de processo, que é um mecanismo suspensivo de uma acusação. Quando o acusado se compromete a cumprir uma série de procedimentos. Em relação ao número global das queixas, e se for assim, a suspensão provisória de processo é de facto um número curto, são 2.000 e tal em 20.000 e tal, mas esse número, para não ser manipulado e para o Estado lidar com isto com alguma capacidade de verdade e de certa forma de autocrítica, esse número devia ser pensado, estabelecido em função ao número de acusados. E sendo em função do número de acusados, nós vemos que a suspensão provisória de processo atinge metade dos processos onde há acusação de violência doméstica. Portanto, há pessoas acusadas e depois não cumprem pena, por via de decisões do Estado. E, portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte: obviamente que há mais violência machista na sociedade portuguesa, o crescimento da impunidade e a articulação que as redes sociais dão a isso é perigosíssimo, mas há um déficit de atuação do Estado que se mantém e que o Estado alimenta manipulando números através do RASI. E, portanto, é o tipo de coisas que não me sai da cabeça, até porque já anda aqui há não sei quantos anos numa gritaria contra isto e não acontece nada. Vítor Matos, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Para além da bota que não te sai do pé? Bota Cotilde,
Olha, não me sai da cabeça esta questão das tarifas, nomeadamente um podcast que eu vi do Ezra Klein's Show do New York Times, falar com o Paul Krugman, o Nobel da Economia, que já foi, o ex-Nobel da Economia, que já foi colunista do New York Times e agora escreve letras no Substack, e que basicamente ele diz que este é o maior choque comercial da história. E, portanto, perante isto, os efeitos, eu temo que venham a ser muito devastadores e vão alterar completamente o nosso sistema internacional, não só comercial, mas político também, porque depois atrás disto não sabemos o que é que vem, porque o aumento destas tensões pode levar ao aumento de outras tensões e portanto estamos em caminho nunca trilhado, porque o João Pedro estava a lembrar os anos 20 e os anos 30. A grande diferença é que neste momento temos um homem que, devido às suas características pessoais, mais do que mitologia, no tempo dos fascismos e dos totalitarismos, dos fascismos e dos comunismos, havia uma base ideológica para cada um deles e percebia-se onde é que aquilo queria chegar. Aqui não, aqui é um homem que não tem uma base doutrinária nem ideológica, são as suas idiosincrasias que vão mudar o mundo para pior e acabar com a democracia na América. Isto levava mais 10 programas, mas fico por aqui. Ora, a mim, o que não me sai da cabeça... não me sai da cabeça, diz Lourenço. Ora, diz lá. Olha, é uma coisa muito paroquial. Nunca foi, não é uma novidade. E hoje mesmo paroquial no sentido literal do termo. Não me sai da cabeça e dos olhos e do coração o meu domingo, que a minha zona é toda tem muita influência franciscana. Em todos os domingos da Quaresma há procissões dos passos a algures, ou no concelho de Alenquer ou no concelho de Torres Vedras. Este domingo foi a procissão dos passos da minha paróquia e depois de uma manhã de muita chuva a procissão pôde sair à rua com muitas crianças, com flores lindas dos jardins das minhas vizinhas e foi uma tarde que me deu esperança e era isto com que vos queria deixar, com a esperança das flores e das crianças e do sol e da primavera neste mundo que parece muito no meio das trevas. Eu por acaso já estava à espera. Acho que até à Páscoa vamos ter vários. A Páscoa já daqui a nada. E pronto, e do meu domingo sobrou tarte de amêndoa que serviu para adoçar algumas bocas na redação. Algumas, olha. Algumas. Pois. Olha, tu eu não vi estás à nada. distância, Vítor Matos. É. E para ti ainda há aqui um restinho, David Inês. Agora já estamos a falar. Muito obrigado. E assim terminamos esta comissão política gravada na tarde de 7 de abril de 2025, com os cuidados sonoros da Salomé Rita, com a ilustração do Carlos Paes, e tenham, pois, boa semana. Aproveitem os debates para tentar perceber um bocadinho mais sobre as propostas dos partidos e cá nos encontraremos numa próxima oportunidade. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.